Existe uma armadilha silenciosa dentro do ser humano. Ela não faz barulho, não avisa quando chega. E muitas vezes se disfarça de esperança. Essa armadilha se chama auto-engano. O auto-engano permite que o medíocre suporte sua própria mediocridade, sem dor. Ele cria uma ilusão confortável, a de que já possui aquilo que ainda não foi conquistado. A pessoa não é disciplinada, mas se acredita que é. Não é profunda, mas se considera sábia. Não é livre, mas se sente evoluída. Segundo Jean-Paul Sartre, isso tem um nome: má fé. Má fé é quando o indivíduo mente para si mesmo, para evitar encarar a própria realidade. Não é ignorância, é fuga, consciente, disfarçada de justificativa. E aqui começa o perigo, porque quando o homem começa a acreditar em suas próprias ilusões, ele para de crescer, ele se torna estático, ele passa a viver uma vida imaginária dentro de uma realidade que exige ação. No campo espiritual, isso é ainda mais perigoso. Andar sozinho pode parecer liberdade, mas muitas vezes é apenas terreno fértil para o auto-engano. Sem confronto, sem espelho, sem alguém que questione, o indivíduo passa a validar seus próprios erros como se fossem virtudes. Ele começa a chamar fraqueza de sensibilidade, chama preguiça de espera no tempo certo, chama fuga de processo. E assim, lentamente, a má-fé se instala. A má-fé faz algo ainda mais grave. Ela infantiliza o sábio. Um homem que poderia enxergar longe passa a agir como um tolo, guiado por expectativas que nunca foram examinadas. Ele acredita em promessas que não testou, confia em caminho que não avaliou, se entrega a ideias que nunca confrontou com a realidade. E o resultado disso é sempre o mesmo: frustração. Mas ao invés de assumir sua responsabilidade, o auto-engano entra novamente em cena. Ele aponta para fora, ele culpa o mundo, as pessoas, o destino. Não deu certo por causa disso. Se aquilo tivesse acontecido, não era o momento. E assim o ciclo continua. O indivíduo não percebe que está preso. O auto-engano faz o ser humano suportar falhas absurdas, sem transformação. Ele cria uma resistência à verdade, porque a verdade dói e o auto-engano é um anestésico, mas toda anestesia tem um preço. Ela impede o despertar, e se não há dor, não há mudança. E se não há confronto, não há crescimento. Se não há verdade, não há liberdade. Por isso o auto-engano é um dos maiores inimigos do homem. Ele bloqueia o autoconhecimento, e sem autoconhecimento não existe evolução real. Agora existe um ponto importante aqui. A vida não é equação exata. A vida é aposta, é escolha, é risco. O imponderável sempre estará presente. Sempre haverá fatores que fogem do controle. E é exatamente por isso que o autoexame se torna essencial. Não é possível confrontar tudo, mas é possível observar a si mesmo com rigor. E é possível perguntar: eu estou sendo honesto comigo ou estou apenas me protegendo da verdade? Porque existe uma diferença entre ousadia e má-fé. Ousadia é agir mesmo sem garantia. Má-fé é agir, é fingir que já tem certeza quando não tem. O problema começa quando o homem transforma a análise em paralisia. Quando ele começa a calcular tanto as possibilidades que perde a coragem de agir. Grandes realizações exigem riscos, exigem decisão, exigem movimento. Mas quando o indivíduo se apega ao medo disfarçado de prudência, ele aborta
suas próprias possibilidades. Ele não fracassa, ele nem tenta. E depois diz que não era apenas, não era para ser isso. Não é sabedoria. Isso é auto-engano. Existe um momento na vida em que é preciso lançar os dados e agir, se expor, arriscar, e só depois disso avaliar. Porque avaliar antes de agir pode ser apenas medo bem desarticulado. E o medo, quando não reconhecido, se transforma em má fé. Por isso, o convite aqui é simples, mas profundo. Examine-se, não superficialmente, não emocionalmente, mas com honestidade brutal. Observe seus comportamentos, suas justificativas, seus padrões. Pergunte-se onde você está enganando, porque todos nós nos enganamos em algum nível, mas poucos têm coragem de admitir. E é exatamente essa coragem que separa quem evolui de quem permanece estagnado. A verdade pode ferir o ego, mas liberta o ser. O auto-engano protege, mas aprisiona. No final, a escolha é sempre a mesma: confronto ilusório ou crescimento real. Pense nisso. Meu nome é Walter Leite, Filosofia e Vida para Pensar. Se gostou, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e acione o sino para receber vídeos novos. Dê seu like, deixe seus comentários, nem que seja com emoji.